Olá, bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook do Clique News. Entramos hoje na nossa Live News, conversando e falando de um assunto muito importante, que esse ano acontecerá as eleições 2020. E hoje nós conversamos com ele, juiz eleitoral da 54ª Zona Eleitoral, José Pedro Guimarães, e nós estaremos falando então hoje sobre eleições. São muitos questionamentos, são muitas perguntas, e que hoje ele estará de forma remota nos esclarecendo. Devido a muitas tarefas, a muitos afazeres, ele não conseguiu vir até o nosso estúdio, então nós vamos conversar hoje de forma remota também. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, Ednara. Bom dia a todos os internautas, né, que estão aí sintonizados aí com essa importante ferramenta eletrônica, né, de informação. E logo adianto que a informação na Justiça Eleitoral ela é muito bem-vinda. A divulgação, né, da informação, sobretudo nas eleições que se avizinham, que serão muito atípicas. Caiu a internet dele, eu acho. Que serão muito atípicas diante a meu ver, diante desse período de emergência sanitária que nós estamos experimentando, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade, em nome da Justiça Eleitoral, né, de estarmos pedindo, né, as alterações legislativas que foram introduzidas, né, na nossa disciplina eleitoral, para que possamos todos, né, compreendê-las, seja o eleitor, seja aqueles que disputarão os cargos nas eleições municipais, para que nós tenhamos, então, eleições na mais absoluta, né, conformidade legal, para que possamos ter, né, a necessária legitimação dos eleitos, então, exercer os seus mandatos a partir de janeiro, a partir de 1º de janeiro, com a mais inequívoca vontade. Perfeito. Nós sabemos, então, a nossa honra receber o senhor aqui e ter aceitado o nosso convite, apesar de todas as tarefas que o senhor tem, nós somos muito honrados de recebê-lo aqui. Então, vamos iniciar. Então, acho que eu vou vou pular minha introdução aqui, que fala sobre... Eu iria falar... nós sabemos que a gente está no meio dessa pandemia e que as eleições foram adiadas um pouco mais para frente, e exercer a cidadania, e, sobretudo, em respeito à Constituição Federal, se faz necessária a realização do pleito de qualquer forma, né? E nós sabemos que o momento é de cautela, nós sabemos que é preciso, é necessário ter as observações e aos cuidados, e uma avaliação criteriosa é necessária para readequar a votação à situação atual, atendendo às determinações e normas sanitárias da Organização Mundial da Saúde, né? Então, para iniciarmos, então, eu gostaria de saber quais são as principais e as mais importantes mudanças nesse pleito comparado com os anos anteriores. Bom, Ednara e internautas, né, a grande mudança, né, nas eleições municipais deste ano é a proibição de coligação nas eleições proporcionais para vereadores, para que todos entendam. Então, nós tínhamos, era tradicional, nas nossas eleições gerais e municipais, as coligações para as eleições proporcionais, as coligações para as eleições que não eram majoritárias, para vereador. E agora, nós, então, através da emenda 97 de 2017, a emenda constitucional, que proibiu essas coligações. Vai ser a primeira oportunidade que nós vamos vivenciar essa inovação legislativa e que tem repercussão na representação popular. E aí vamos, aí, a partir de 2021, começar a, de fato,
analisar se foi uma inovação bem-vinda ou não para o aperfeiçoamento do sistema representativo, né? Então, a grande inovação. E, ao lado disso, também nós temos aí uma inovação mais no sentido de disposição aí dos recursos do fundo do fundo partidário, né, que financia toda a atividade partidária em nível nacional, regional e municipal, onde é possível aí a autorização de algumas despesas com deduções nessa rubrica, né, no âmbito contábil e também advocatício. Isso é importante, essa autorização que os partidos possam, né, dispor desses valores ou dessa rubrica, despesas, por exemplo, contábeis. A gente sabe que é uma grande dificuldade dos pequenos partidos, inclusive nos municípios pequenos, como os nossos, né, conseguirem meios de financiamento próprio e que possam assim atender todas as recomendações técnicas da Justiça Eleitoral, que são muitas, né? Principalmente agora, nós estamos vivenciando aí um período, né, de total informatização dos sistemas, né, de registro de candidatos, movimentações da vida dos eleitores, nesse sentido, e que é necessário, então, sempre uma capacidade técnica, né, para que possa acompanhar e orientar os pequenos partidos, principalmente nesse sentido. Uma inovação boa. A segunda também, que vai ter repercussão mais direta, né, junto aos eleitores, é que nós estamos equalizando sessões, justamente para evitar aquela acumulação de eleitores no dia da eleição, no dia das eleições. Que às vezes, eleições próximas uma da outra, focalizadas em um ambiente único, possibilita, assim, que nós tenhamos muita aglomeração de pessoas e nós temos que ter o distanciamento, a recomendação sanitária, que as pessoas não se aproximem muito. E a gente sabe, né, Ednara, sabe que nas eleições as pessoas costumam, às vezes, rever amigos. Justamente um ambiente de muita confraternização cívica e também afetiva, né? Então, pessoas que, às vezes, principalmente nós, que temos aqui na zona eleitoral municípios pequenos, em que as pessoas saíram para suas atividades profissionais, mas mantêm o domicílio eleitoral aqui. Logo, nas eleições, é normal que virão para votar, principalmente nas eleições municipais, em que há um interesse direto, né, do eleitor na representação política. E aí vai ter, evidentemente, possibilidade de pessoas que eram muito próximas afetivamente se reverem. E aí vem aquela ideia, principalmente nós latinos, do contato físico, né? Então, nós esperamos e estamos aí a Justiça Eleitoral está fazendo essa equalização das sessões para não permitir que nós tenhamos essa acumulação de pessoas. Vamos ter mais pessoas responsáveis nessas unidades ou nessas sessões, nesses locais de sessões eleitorais para administrar isso, fiscalizar essa não aproximação das pessoas para que nós possamos nos adequar o quanto possível, né, às recomendações da OMS, né? É um período com a pandemia, a gente sabe que muito provavelmente até o final do ano nós vamos ter que conviver com altos e baixos, né, no sentido da questão epidemiológica e, portanto, precisamos ser bem ciosos nesse sentido. E, claro, né, Edna, já aproveito contar que as pessoas, com nossos leitores, com a consciência dos nossos leitores, que, principalmente aquelas pessoas do grupo de risco, né, que podem se programar para votarem ao longo do dia, não necessariamente todos num horário, como é costume nas eleições municipais, pela manhã. A maioria vota pela manhã, né? Concentra. Então, essas são as inovações
do ponto de vista prático, que serão feitas. E uma questão importante, Edinara, que as pessoas precisam saber: algumas sessões se alterarão. Eu vou falar um termo que as pessoas já é muito comum, as mesas. Então, ser mais possível me aproximar do jargão popular para que possam todos compreender. Então, tem muitas mesas que serão agrupadas, ou os eleitores distribuídos entre as várias mesas que tem naquela escola, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de Fontoura. Aí na escola, que eu não lembro o nome, mas até Ernesto Ferreira Maia. Na escola Ernesto Ferreira Maia tem muitas sessões, muitas mesas. O pessoal entende. Nós vamos, o quanto possível, encerrar algumas. Temos um número máximo de 400 eleitores por sessões, então nós temos que fazer uma realocação, às vezes, linear entre o local e as sessões. Então, vai ter eleitores que estarão sendo redirecionados para mais de uma mesa, e não necessariamente uma. De modo que é possível, através tem um app da Justiça Eleitoral, o aplicativo da Justiça Eleitoral, a pessoa saber aonde é que é a sua sessão. Legal! Olha, eu votava na mesa 10, um exemplo hipotético. Agora estou votando na mesa 15. Através ou a quem tem o título eleitoral eletrônico e pode baixá-lo, já vai estar no dia das eleições, estará já isto disponível na ferramenta eletrônica ao próprio eleitor, para evitar desinformação e aproximação física, né? Que aí as pessoas vão etc, etc. Então, é mais uma ferramenta que a Justiça Eleitoral dispõe de informação ao eleitor, né? Então, aqueles que, eventualmente, as pessoas que mais, assim, que não têm essa tecnologia, não têm acesso a essa tecnologia, né? Pode se valer de algum assim, mais jovem, principalmente, né? Que possa, então, orientá-lo. E é possível, através do aplicativo da Justiça Eleitoral ou do título eleitor eletrônico, né? E esse ano, nessas eleições, vai estar valendo a identificação por digital? Não, a biometria não. Justamente para evitar que nós tivéssemos... Porque o sistema biométrico, a leitura que nós fizemos, infelizmente, a tecnologia, às vezes, dificulta a identificação. Por uma série de fatores, né, emocionais do eleitor, às vezes, porque é o sistema pela impressão digital, às vezes a umidade do ar, uma série de fatores. Tem que a máquina leia de modo muito ágil e identifique o eleitor biometricamente. Então, historicamente, nós temos notado que, às vezes, há dificuldade de fazer esse procedimento, que demanda tempo. E aí vem a fila, vem a aglomeração, e isso nós temos que evitar, né? No sistema, no regime sanitário de emergência que nós nos encontramos, nós temos que evitar. Então, o sistema biométrico não será, outra grande inovação nessas eleições, que nós não teremos. Eu lembro, nas eleições passadas, em Fontoura, que eu também tive a oportunidade de presidir, tivemos bastante problemas aí de identificação biométrica, principalmente naquela, eu acho que é o centro comunitário da praça, né? Eu lembro que estava muitas pessoas que tinham dificuldades, às vezes, aí as impressões estavam um pouco... O homem que está... Assim, as pessoas que exercem trabalhos manuais, né, possuem calosidades que, às vezes, impedem ágil pelo meio eletrônico, né? E a umidade também, não só isso, mas a umidade do ar, a umidade da pele, o teu aspecto emocional. Então, isso não teremos. Bom, diante disso, nós vamos ter também uma outra dificuldade, Edinara, que é a asepsia individual do eleitor. Não biométrico, o eleitor vai ter que assinar o caderno de votação. Teremos que ter, evidentemente, uma caneta para fazê-lo. E onde houver o compartilhamento, talvez aí um nicho de risco epidemiológico. Então, nós eu acho que vamos receber essa orientação, que teremos que ter
ter mecanismos não coletivos. Então, o eleitor vai ao lado claro, aí do álcool em gel, né, papel, para que possa fazer a sua higienização pessoal, né, vai ter também a caneta individual, para que não haja compartilhamento, né, e nem uma ação muito física dos nossos mesários. Nós temos que protegê-los também. Então, temos que ter um distanciamento também. Então, são todos procedimentos que nós vamos receber orientações mais técnicas e que vamos precisar de vocês, dessa Com certeza. toda escrita e agora eletrônica, a mídia eletrônica, para que a gente possa orientar sempre o leitor para que nós exerçamos, como tu disseste, essa obrigação cívica, ela é inadiável diante da nossa Constituição Federal, de renovação dos mandatos, através das vontades populares, e também permitir que nós o façamos com o menor risco epidemiológico, né? com segurança sanitária. Então, fazer isso. Distanciamento na fila, nós vamos ter que fazer toda uma logística, né? Mas sempre vamos ter que contar com a boa vontade do eleitor, a consciência do eleitor, a consciência sanitária, e também de todos aqueles que as lideranças políticas e partidárias, os candidatos, todos aqueles que se envolvem no processo eleitoral, que a gente sabe na eleição municipal, ela é muito grande, né? Há um envolvimento muito pessoalizado, né? E preciso que nós tenhamos toda essa consciência. Mas eu acho que vamos com certeza, teremos eleições seguras sanitariamente. Eu sempre contei muito, eu acho que eu estou indo para a minha terceira eleição aqui na nossa zona eleitoral. Sempre tive muita recepção e muita consciência e amadurecimento institucional das nossas lideranças políticas. Dos líderes políticos, das lideranças políticas comunitárias, sempre foram muito receptivos às orientações da Justiça Eleitoral. E não vai ser diferente nessas eleições, eu tenho certeza disso. Além dessas restrições, há alguma outra restrição, talvez para os pré-candidatos, candidatos? Como é que vai ser, tendo em vista essa pandemia? Tem alguma restrição além dessas sanitárias? Sim, eu tenho. É claro que nós estamos aí praticamente a 90 dias, né? Não, menos de 90 dias das eleições, né? Dia 15 de novembro, estamos a menos de 90 dias, né? Nesse interregno, poderemos ter assim, novas orientações, seja no sentido de relativização das regras de proteção sanitária, seja de maior rigor. Nós ainda não sabemos se teremos uma segunda onda ou não. Temos o que eles chamam, nós não estamos ainda no platô, conforme dizem os cientistas, né, epidemiológicos da pandemia. Mas, né, a gente imagina que nós estamos caminhando aí por uma relativização dessas regras sanitárias de proteção. E eu suponho que nós, por exemplo, não vamos ter comícios presenciais, como é muito tradicional. Né? Uma eleição municipal, uma eleição, principalmente os municípios pequenos, como os nossos, né? De pequenos colégios eleitorais, é muito comum que o eleitor, que o candidato, né, busque corpo a corpo, né, o seu eleitor, que faça o convencimento, que divulgue as suas propostas, né, pessoalmente, seja prefeito, seja vereador. Só que eu acho que não teremos condições de fazer comícios presenciais, né, e muito menos visitas, que é muito comum, né, e as visitas dos candidatos nas famílias, né, nas residências, né, que nós tínhamos outras eleições, talvez não possamos ter isso, né? Em função
de um rigor sanitário que aí cabe às autoridades sanitárias dispor ou não. Por isso que nós temos aí, não temos nenhuma norma ainda que seja cogente, porque ela dessa instabilidade epidemiológica. Mas se avizinha, eu acho que nós não teremos condições de fazer campanhas pessoalizadas. Ter que os os candidatos terão que fazer muitas inovações. Uma delas é essas lives, né? Comícios virtuais que terão que ser feitos, né? Talvez, né, algum contato mais eletrônico, né? E a propaganda eleitoral, né? No rádio. Nós aqui no rádio, né? Não temos nenhuma emissora de TV, né? Que tenha vinculado a nós. Então, isso é importante para a informação do eleitor. O eleitor saber quais são as propostas deste ou daquele candidato e que ele possa, então, livremente decidir aquele que vai representar ou vai representá-lo, né, na próxima legislatura ou na próxima administração do Executivo. Ok. Agora, uma dúvida que eu acho que quase todo mundo tem. Como é que são distribuídos os votos? Como os votos são distribuídos nas eleições proporcionais? Como é que é feito? E qual é a diferença do voto em branco e o voto nulo? Bom, esse critério, nas eleições proporcionais deste ano, que estão vedadas as coligações, nós vamos experimentar se isto garantirá, porque o sistema proporcional, nas eleições a vereador, por exemplo, e a deputado, historicamente, é um sistema complexo que ele visa garantir a maior representatividade das várias ideologias, né, que os candidatos, os partidos têm. E garantir aí uma representatividade para essas ideologias minoritárias, né, falando assim, de modo genérico. Agora, com a proibição da coligação, nós vamos ter, na prática, um resultado, se nós vamos assegurar que correntes ideológicas minoritárias terão condições de ter a sua representação nos legislativos municipais. É uma questão a ver. O sistema está disciplinado no artigo 106, 107, até o 109 do Código Eleitoral. Bom, primeiro nós temos que apurar o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Ele, dentro o partido, a legenda, que fizer o maior número de votos, né, vai ter que fazer. Nós vamos ter. Vamos retirando, tu falaste em votos brancos e votos nulos. Então, esses votos nulos, eles não são considerados válidos. Então, dentro do universo de votos válidos, né, eu até tenho aqui o resultado, vou pegar o resultado de Fontoura das eleições passadas, lá que nós sabemos o que ficou na média assim, de votos válidos. E aí se divide pelo número de vagas na Câmara de Vereadores, que no caso de Fontoura são 9, Soledade é 13, e aí tem o tal quociente eleitoral, que é o número mínimo que o partido, a legenda, tem que fazer para ter um representante, né? Deixa eu só ver se eu localizo aqui, que aí nós possamos ser mais didáticos, fazendo uma correlação, né, mais ou menos, de quantos votos um vereador terá que fazer, dependendo, evidentemente, da sua legenda, óbvio, né? Porque o critério que funciona é assim. Então, vamos imaginar que
eu não estou achando aqui, mas vamos imaginar, parece, salvo engano, a Fontoura foi algo em torno aí de 8 mil votos, 8.500, 9 mil eleitores, votos válidos. Nós ficamos sempre aí em 20%, 20 e poucos por cento de votos aí que não são contabilizados. Vamos imaginar. Então, eu suponho que aí em Fontoura o coeficiente eleitoral ficará em torno aí de 500, 600, por aí. Algo próximo disso, né? E aí, dentro disso, serão distribuídas as 9 vagas, né? Então, o partido tal faz 5 mil votos, por exemplo, né? Ou 3 mil. Divide-se pelo coeficiente eleitoral e aí vai se preenchendo as vagas, né? Entendi. Dentro desse critério, né? E é um critério bem completo, mas em síntese, para entender é isso. Nós vamos ter que dividir o coeficiente eleitoral e dentro do coeficiente eleitoral depois tem o tal coeficiente partidário, que é o partido tem que fazer o número mínimo para fechar, né? Então, poderá ter um partido que tenha 500 votos, por exemplo, e o coeficiente for... Aí ele não vai ter um representante. E o partido B, que teve 1.400 votos, por exemplo, ou 1.200, elege um vereador e vai eleger outro dentro do critério, e o partido que fez mais votos, a legenda daquele, não tem porque não atingiu o coeficiente. Então, distribuição. Entendi. Então, e depois tem outros critérios para que nós façamos a distribuição dos restos. Nesse critério, tu distribui o coeficiente eleitoral. Então, o partido tal teve 2 vagas e sobrou um pouquinho de votos do somatório. Aí nós temos que distribuir essa vaga, que é o que disciplina o artigo 109 lá do Código Eleitoral. Então, daí tem um critério de dentro dessa média, daí vai se fazer qual é o partido que teve mais sobra, aí ele coloca um. E, claro, e dentro do partido vigora o princípio majoritário. Então, o partido A fez votação, teve um coeficiente eleitoral que possibilita 3 vagas. Dentro do partido vigora o princípio majoritário. Quem fez mais votação no partido vai ser o eleito. E assim vai ser distribuído. Pode ocorrer tem determinados partidos que tem que fazem muito votos na legenda. Então, aí, para o candidato dentro do partido ter uma vaga, ele tem que fazer mais votos que no partido tal, que poderá atingir o coeficiente eleitoral e colocar um vereador. Isso visa aquilo que eu falei para ti, o critério é esse, é garantir um mínimo de representatividade às correntes ideológicas minoritárias. Então, um candidato a vereador que faça 700 votos e o coeficiente eleitoral for 400, o partido tal vai conseguir pôr um 400 votos. E alguém que fez, por exemplo, no partido B, que tem um coeficiente eleitoral alto, não vai se eleger, vai ficar na suplência. Então, entendi. Critério, assim, e tem algum limite de candidatos por cada partido? Não sei se existe isso. Sim. Como nós temos a regra de 30% dos cargos que têm que ser disponibilizados às mulheres, né? Então, na verdade, são 2 candidatos, cada partido, para ter a sua chapa, o seu registro de candidatos deferido, tem que ter no mínimo 2. Que aí vai ser 2 que eu refiro, um candidato masculino e um feminino, porque aí nós teremos 50% reservado para atendido a regra, essa regra de cota partidária feminina, 50%. Então, nós não podemos... A restrição cogente é 30%. Então, são 2.
dentro do critério de 3, aí seria dois homens e uma mulher candidata, né? Uhum. O A Superior part... Eleitoral também prevendo, mas só a partir das eleições gerais, que nós tenhamos uhum. também mínimas de negros disputando. Então, será nas próximas eleições municipais, nós teremos também cotas, né? Uma outra inovação que nós Sim. tenhamos, nós possamos ter, né, uma linearização maior do ponto de vista demográfico, né, das nossas etnias, né, que compõem o Uhum. nosso, o nosso eleitorado, a nossa população. A Sim. representatividade, né, quanto possível, né, de negros, de pessoas brancas, né, e também de mulheres nas nossas casas legislativas, né? Uhum. Eu acho A partir de... Sim. A partir de agora, quais são as principais datas? A partir de agora, então, antes desses 90 dias das eleições? Bom, então nós já estamos, tem uma restrição que já está em vigor, que é uma grande restrição que pode configurar abuso de poder econômico, né? E que pode eventualmente vir ao candidato ter algum problema no seu registro, né, de candidatura, ou depois até na eventual impugnação, né, do seu mandato, que é a vedação de emissoras transmitir programas apresentados por candidatos, né, ou comentado por pré-candidatos. Na verdade, não temos candidatos ainda, né? Temos Isso. pré-candidatos, porque os Uhum. candidatos são oficializados a partir das convenções. Então, a primeira vedação é essa, que já está em vigor, a partir do dia 11 de agosto, que é aqueles Uhum. pré-candidatos que possuam intenção de sujeitar seus nomes às convenções partidárias, para que então se oficializem-se como candidatos, não podem participar de programas televisivos, programas em emissoras de radiocomunicação, né, ou mesmo televisão, fazendo comentários ou programas apresentados por eles próprios. A segunda data que nós estamos nos avizinhando, que é da realização das convenções. Então, o processo eleitoral, ele se inicia mesmo a partir das convenções partidárias, onde aí nós começamos já, a população começa já a sentir todo o processo eleitoral, que é a movimentação partidária com vista ao pleito. Então, as Uhum. convenções deverão ser realizadas do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Essa é a Uhum. segunda data importantíssima, né? E as convenções poderão ser realizadas também de modo virtual. Há uma ferramenta que os partidos podem fazê-lo e transmitir para a Justiça Eleitoral a oficialização da convenção de escolha dos candidatos eletronicamente. Então, é outra ferramenta. E aí a questão dessas convenções, como se realizarão as convenções? A gente sabe que, tradicionalmente, Edinara, as convenções também são festas cívico-partidárias, tradicionalmente, Sim. de muita, Uhum. de muita, muita disputa, né, cívica saudável. Então, as pessoas... E hoje, com essas regras sanitárias, eu suponho que os partidos deverão se adequarem e impedirem que nós tenhamos aí aglomerações de pessoas. Então, aí fica a Uhum. questão para os partidos, para as agremiações partidárias, dispor, né, evitando que haja essa aglomeração de pessoas, sob pena de infringir as regras sanitárias. A Uhum. segunda grande data, né, e essa é importantíssima, que é a data de registro dos candidatos, a data limite. Então, Uhum. escolhidos os candidatos nas convenções, nós temos o registro deles na Justiça Eleitoral, que é quando vai se fazer a análise das condições de elegibilidade daquele candidato. E a gente Uhum. sabe, exige
a legislação infraeleitoral, a Constituição exige uma série de condições, né, principalmente aí a lei de inelegibilidade, que é a lei 6490, e aí, a partir do registro, a Justiça Eleitoral fará essa conferência de aptidão ou de capacidade eleitoral deste ou daquele candidato. Essa data é 26 de setembro, que terão que registro. E a Justiça tem quanto tempo para dizer se ele está apto ou não? Nós vamos, se não houver impugnação, registro. Porque o candidato tem alguma outra questão pendente legal, e aí vai demorar um pouquinho, porque vai ficar sub júdice o registro, até que a justiça decida. E aí nós temos prazo a respeitar, tem que assegurar o contraditório devido ao processo legal, né? Então, mas não havendo impugnação, nós temos aí, o prazo será o mais ágil possível, né? Eu me programando, né, para que eu tenha o maior tempo possível para que nós tenhamos agilizado todos os processos eleitorais. Bom, já também a partir do dia 26 de setembro, daí já temos a propaganda eleitoral, que aí é quando nós vamos começar, né, a já vivenciar, né, o processo eleitoral, aquele que nos mexe muito, principalmente nas eleições municipais, né, com todas as frentes ideológicas locais, todas as forças políticas locais já começarão a veicularem as suas ideias, as suas posições, os seus planos de governo, para que possa, então, o eleitorado começar a se definir, 26 de dezembro. E aí que entra a minha outra pergunta. Qual que é a orientação da Justiça Eleitoral para que os candidatos apresentem as suas propostas aos eleitores nesse momento de isolamento social? Já que eles não podem ter esse contato físico. Eu acho que... Edna, tem a questão da propaganda eleitoral na internet, que eu tenho a impressão que vai ser um recurso muito usado em face da proibição de contato físico, né? Proibição não, mas não recomendação que nós tenhamos contatos físicos entre eleitor e candidato. Então, temos a propaganda na internet, que poderá ser feita, né? Que nós aqui talvez não tenha tanta penetração, né? Eleitoral na internet. O que eu acho que nós vamos ter muito é grupos de WhatsApp veiculando propostas, né, eleitorais, né? Muitas mensagens, é possível que o eleitor mande mensagens, o candidato mande mensagem aos eleitores, né? Desde que tenha condições, que assegure condições que você faça o descadastramento. Então, a lei permite, a lei assegura que tem e obriga que essa ferramenta seja disponibilizada, que o eleitor que receba uma mensagem de um candidato que ele não tenha feição ideológica, tem que ser assegurado a ele o prazo de 48 horas para que isso seja cancelado, que ele não receba mais essas mensagens que ele não quer. É uma questão de ideológica, né? Então, ações. Eu acredito que nós vamos fazer, claro, e vai se concentrar a propaganda, nós aqui, vai se concentrar no rádio, né? Nas mídias eletrônicas, que vai atingir o público mais jovem, mais conectado, né, virtualmente. Mas os eleitores, principalmente das nossas regiões, das nossas localidades do interior, né, que a gente sabe que o sinal de internet é muito ruim, né? Estávamos vivenciando que uma criança aqui perto teve que ir para a lavoura para poder ter um acesso de internet melhor,
Então, sinal de... Eu acho que a propaganda será concentrada no horário eleitoral, tá? Uhum. E naquela conversa, né, de muita... Porque nós conhecemos, são colégios eleitorais pequenos, vai ser muito aquela conversa entre as famílias, entre os amigos, Uhum. explicando, etc, etc. Mas fica a possibilidade na internet do eleitor fazer a sua plataforma eleitoral na sua página, no seu blog ou na página do partido. Não é possível que nós tenhamos propaganda paga na internet. É possível o impulsionamento, né, que Uhum. Eu ia perguntar agora, o que pode e o que não pode nas redes sociais ou nas mídias digitais? Então, veja bem, vamos pegar, o eleitor, ele pode manifestar a sua opinião individual, seja de adesão a este candidato ou não, seja de crítica, ele pode fazer. A manifestação do pensamento, a Constituição garante, né? Isso é garantido pela Constituição Federal. Né? Então, ele pode fazê-lo. Inclusive, o compartilhamento, o impulsionamento dessas mensagens de adesão ou de crítica, desde que não sejam, que não desvirtuem a verdade factual, né? Ou seja, não sejam fake news, ela é possível, desde que esses impulsionamentos deverão ser feitos em provedores nacionais, com registro, informação na Justiça Eleitoral, para que nós possamos ter o controle. Tá? É claro que é vedado também né, esse impulsionamento robotizado, né, em massa, que dizem que tem, né? Então eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas então o eleitor poderá fazer, o candidato poderá fazer a sua campanha na internet, na sua parte, partido informado da Justiça Eleitoral, óbvio, né? Tudo é possível fazer. E os seus eleitores que têm adesão poderão fazê-lo, né? Também poderão externar na sua página, né? Na sua conta pessoal, olha, o fulano de tal tem o meu voto porque ele tem essa e esta corrente de pensamento, né, ideológico. Tudo isso vai ser feito. Talvez tenha grande importância, eu acho, como eu disse para você, eu acho que numa eleição municipal, por exemplo, Fontoura, né, talvez o eleitorado que está no interior, esse tipo de campanha não atingirá, né? Terá o efeito mais restrito, eu acho, aos eleitores da sede, aos eleitores mais jovens, que estão mais acostumados com essas ferramentas virtuais. Mas são sinais que terão que ser usados para que os candidatos possam fazer as suas manifestações, né? Eu estou aqui pensando, Edinara, nós provavelmente faremos um debate virtual, né? Debates virtuais. Primeiramente, nós fazíamos debates entre os candidatos em rádios. Nessas eleições, fazer talvez também debates através das ferramentas virtuais, dos canais nas mídias eletrônicas, através por videoconferência, né? Então, o candidato vão ter que fazer o debate assim. Então, nós vamos ter que inovar nisso também. E isso é importante. Eu acho que vai ser uma grande ferramenta que nós possamos fazer mais debates. Isso, quando se avizinhar o pleito, né?
nós vamos fazer isso, com certeza, né? No nosso caso aqui do nosso site, por exemplo, nós poderíamos fazer esses debates, trazer os dois lados para fazer, como aqui, por enquanto, de pré-candidatos, nós temos apenas dois lados. Então, daria para fazer esse debate online? Com certeza, nós vamos fazer, talvez não seja recomendável que faça só num ambiente só, né, Dinara? Eu acho, porque um debate, o candidato não vai sozinho, ele tem que ter isso. O que o apoia, porque há muitas informações técnicas que nós temos que ter. Então, talvez, mas aí nós vamos poder fazer através de recursos, né, remotos, então, mas é possível. Você, por exemplo, como editor, e nós fazermos isso. E mais de um até. Nós vamos ter que, eu acho, criar dentro daquilo que é possível, nós criarmos mecanismos que nós possamos aproximar os candidatos dos eleitores. Daquele eleitor que tem mais facilidade de acesso às mídias eletrônicas e aquele eleitor tradicional, que ainda se vincula muito ao meio radiofônico. Então, com certeza, e eu conto com vocês, todas aquelas pessoas que atuam aí nos meios de comunicação social, para que nós possamos, então, aprimorar isso. Né? Inclusive até com os vereadores. Eu tenho a impressão de um número grande de vereadores. Possível, talvez, nós escalonando, né, por dias, fazer uma live com todos. Não necessariamente, claro, juntos. Né? Então, intercalar os horários. Mas eu acho que será uma ferramenta importante. Nós vamos... Agora... Eu sempre priorizei isto, né? Eu tenho 23 anos de magistratura e eu estou indo provavelmente para a 7ª eleição. Então, desde que assumi, sempre presidindo eleições. Só fiquei, nesse tempo todo, só não exerci a jurisdição eleitoral por 1 ou 2 eleições. E um princípio que eu sempre procuro observar é que a propaganda ela é muito bem-vinda ao processo eleitoral. Porque a propaganda é que vai esclarecer o eleitor, num sentido ou outro. Exatamente. Os canais que nós possamos ter de levar as propostas eleitorais ao eleitor, nós temos que cada vez mais aperfeiçoá-los. Então, claro, nós temos que permitir a igualdade de condições, que é um princípio eleitoral irrefutável, não é? Ou inexorável. Ou seja, a igualdade o quanto possível entre os eleitores, para evitar qualquer tipo de privilegiamento pela condição social do candidato, ou econômica, ou condição institucional, que haja desequilíbrio. Então, nós temos que permitir isso. E aí a propaganda vai assegurar. Tá? A gente sabe que os candidatos eles podem veicular suas propagandas pagas em jornais. Agora, com vários veículos de comunicação, eles podem veicular também as suas propagandas eleitorais pagas nesses veículos de comunicação? Tu dizes os eletrônicos? Isso. Em sites. A propaganda nas mídias eletrônicas paga, ela está vedada, só é possível o impulsionamento. Esse impulsionamento é feito porque tu tem a tua página na internet. Tá? Claro, né? Tu vai ter a tua página, ou no partido, etc. E tu precisa que as tuas mensagens cheguem ao maior número. Atinja o maior público. Daí que chama-se esse impulsionamento com algumas regras, né? Eu até não entendo muito bem disso, mas em regra é possível. Agora, não poderá
ter a propaganda paga, né? Essa está vedada, tem que ser a propaganda gratuita, né? Ressalvado o impulsionamento. No caso, se os candidatos não têm essa informação, onde eles têm acesso a essas regras, essas informações? Isso tudo, a lei que disciplina as eleições municipais é a Lei 9.504/97. Na sua essência, essa lei já é de 97. Então, faz 23 anos que ela está em vigor. Na essência, ela permanece ainda com o mesmo modelo de 97. Mudou algumas questões que nesse tempo nós tivemos aí uma revolução tecnológica da informação. Então aí as várias ferramentas de tecnologia da informação se alteraram, então a lei foi se adequando. Mas a lei que disciplina as eleições será a Lei 9.504 e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Talvez venha alguma coisa diferente em função da pandemia. Depende do... A Beatriz, que é a nossa responsável pelo cartório, me falava que hoje há uma informação na 0 hora, parece-me, que as eleições poderão ir até às 20 horas, no encerramento, ao invés das 17, tradicional. Então, eu suponho que está sendo discutido no Tribunal Superior Eleitoral, porque dependendo da evolução da pandemia, nós teremos que fazer um escalonamento maior dos eleitores, por exemplo, o pessoal de grupo de risco, e aí teremos que um horário maior. 20 horas, eu só vejo um problema que nós temos o fuso horário lá no norte. Vai ter que ir para lá 1 hora, 1h30, né? Então, do centro-oeste para cima, né? Mas não sei, só a questão que o Tribunal Superior vai disciplinar. Mas as informações sempre. E nós vamos, no momento em que iniciar-se, lá no dia 26 de setembro, quando chegar no próximo, nós estaremos aí intensificando as orientações aí de propaganda e tal, né, nas mídias eletrônicas, para que os candidatos e os partidos possam exercê-la, né, com total segurança, né? A gente não quer eu imagino que isso não ocorrerá, que alguém de boa fé cometa uma ilegalidade eleitoral e possa ter o seu mandato impugnado. Então, nós precisamos ser muito transparentes, ter muita informação, para que todos possam exercer as suas campanhas e possam, então, ser legitimamente eleitos. Né? Doutor, até o início oficial da campanha eleitoral, né, os políticos que se preparam para as urnas, eles já devem se comportar como pré-candidatos, né? Essa situação que impõe restrições e regras específicas. Algumas delas começaram a valer no dia 15, né? Data em que quem gostaria, que quer disputar, ficava proibido de algumas práticas, de praticar uma série de condutas que poderiam, de acordo com a lei das eleições, afetar a igualdade de oportunidades, assim como o senhor citou, entre candidatos. Agora, então, já que eles já estão se comportando como pré-candidatos, tem alguma regra, assim, que eles precisam ter mais atenção nesse momento? Sim, nós chamamos, que a lei fala as condutas vedadas, a lei 9.504. Então, todo aquele que é pré-candidato, ele tem uma expectativa de ser candidato e que se confirme. Logo, desde logo, ela tem que se pautar, né, diante de uma situação legal, com este ou aquele permissivo. Então, as condutas vedadas, que a lei, o artigo 73 da lei 9.504/97, ela veda, né, que o candidato, então, o pré-candidato, por exemplo, participe de a inauguração de alguma obra, o pré-candidato faça a publicidade institucional. A gente sabe, nós temos muitos candidatos que irão à reeleição. Portanto, estão exercendo cargos em que tenham a visibilidade institucional, né? É inerente, não pode também afastar a pessoa.
como que tu vais apagar a figura do vereador, que está exercendo seu mandato e o exercerá até o dia 31 de dezembro, pela condição de eleito, e do prefeito. Nós temos que respeitar isso. Então, essas restrições institucionais vigorarão. Então, o pré-candidato não pode participar de obra, ele não pode fazer fazer a publicidade institucional que, de certo modo, ainda que veladamente, ele seja associado, o que poderá caracterizar abuso de poder administrativo, Uhum. quebrando aquela regra que eu falei no início de isonomia entre os candidatos, porque sempre nós estamos diante de quem é candidato e vai à reeleição, obviamente ele se encontra numa situação, em tese, mais privilegiada do que aquele que não é candidato e disputará o cargo. Uhum. Claro que tem o desgaste também do mandato, né? É por isso que eu disse, tudo é relativo, né? A gente fala em tese. Pessoal, eu sou vereador, vou à reeleição, eu tenho toda a visibilidade do meu cargo, que não poderá acessar até o dia 31 de dezembro, ele vai praticar atos legislativos que darão visibilidade a ele. Mas também tem um desgaste, né? Então, tudo é relativo. Por isso que nunca, dificilmente, os cargos, os eleitos, se reelegem plenamente. Então, o sistema ele permite esse filtro sempre, né? Uhum. Enfim, nós temos que permitir, a legislação tem que restringir que haja, de modo assintoso, uma contribuição para esse desequilíbrio que já é ingênito. Então, aí tem Uhum. essas restrições. Por exemplo, nós também temos uma restrição que a lei fala, que é a proibição de nomeação, né, e exoneração de cargos em comissão ou funções de comissão, que estão proibidos, justamente para evitar que haja algum tipo de, vamos dizer assim, a regimentação de pessoas que são afetas a este ou aquele candidato que vai à reeleição, ou a este ou Uhum. aquele candidato que é simpatizado ou que conta com a adesão aquele gestor ou daquele vereador que está exercendo o mandato. Então, Sim. essa proibição. Temos também a proibição de exoneração de servidores públicos, transferências a relotação, né, nesse período, que é muito comum às vezes, não aqui, eu não lembro nenhum caso, assim, pelo menos que se tornou judicializado, de perseguição política no âmbito municipal. Por este ou aquele Uhum. servidor ser receptivo a esta ou aquela corrente ideológica, que não é a que está na situação, ser perseguido. Mas eu já Uhum. enfrentei isso, já em outros municípios, sim. Bastante, vamos dizer assim, bastante afrontosos, né, da institucionalidade. Então, perseguições políticas a partir das ideologias dos servidores. Então, isso tudo está Uhum. vedado. Transferência de recursos da União que não sejam aqueles da União, dos estados para os municípios, que não sejam aqueles já previstos dentro de uma execução orçamentária linear, já aprovada. Então, o que não se quer é que haja, dentro das omissões legais, ou de certas lacunas legais, que haja direcionamento, né, para este ou aquele candidato de recursos públicos para favorecê-lo, né, dentro Uhum. de um contexto fático eleitoral. Então, isso tudo a lei proíbe as várias condutas, né, lá no artigo 73 da Lei Uhum. 9.004, né? Outro ponto Doutor, é que ele não pode fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. sim. Aí na mídia, no clique. Né? Então, esse Uhum. pré-candidato, né, ele não poderá né, fazer manifestação política partidária, né, Uhum.
é assegurado, é possível, aquilo que eu te falei, que nós façamos desde que todos estejam na mesma situação. E aí a gente, a partir de vocês, aí sim, que não se quer que faça individualmente. É claro que, por exemplo, todos aqueles canais de comunicação social, vocês procuram vocês têm como norte o fato noticioso. Isso. Uhum. E aí que está o viés de sustentação, né, institucional da mídia eletrônica, da mídia tradicional. Então, a sua excelência, o fato noticioso, e que vocês têm que fazer a veiculação dele. Então, é possível que talvez vocês possam veicular, ou tenham que veicular, um fato noticioso envolvendo o vereador tal ou o prefeito tal. O que não isso é possível, não há nenhuma vedação. Porque não dá para apagar os fatos, né, da vida de relação. Sim. Só não é possível fazer juízos num sentido ou outro, quando se noticia o fato. Sim. E também o candidato não pode usar o fato noticioso para se promover. Por isso que, às vezes, é difícil fazer ao vivo, né? Porque tu não saberá com quem tu estarás lidando. É claro que aqui eu acho que não é o caso. Nós temos pessoas as lideranças partidárias e políticas, como eu disse, eu falei no início, Edinardo, têm uma consciência cívica de excelência. Então, são todos, não tive nenhum caso de pessoas que agem de má fé eleitoral e nem cívica, bem pelo contrário. Então, se houver oportunidade de ter de veicular um fato noticioso, aquela conversa antes com o candidato, o pré-candidato agora, temos que falar em pré-candidato. Olha, nós vamos colher a informação sua, mas se restringe apenas a veicular o fato, sem nenhum juízo pessoal. Então, essa conversa antes, eu acho que funciona sempre. Porque o fato tem que ser noticiado, não dá para esconder, né? Senão, nós vamos ter um vácuo noticioso, né, em função da justiça eleitoral, que não se quer isso. As eleições fazem parte do nosso calendário cívico. E elas têm que conviver com as nossas realidades pessoais, sociais. Portanto, tem que caminhar ao lado dos fatos noticiosos. O que não se quer é o privilegiamento. Sim, perfeito. Doutor, para a Justiça Eleitoral, antes então de irmos para a última pergunta, eu queria saber, para a Justiça Eleitoral, além da corrupção eleitoral, quais são os principais crimes cometidos, assim, que acontece? Lembra que eu falei que a legislação eleitoral, no seu arquétipo, no seu alicerce, ela continua em vigor. Boca de urna está proibido, né? As propagandas, aquelas que nós vedamos, impostos, com restrições ambientais, está tudo proibido. Né? A boca de urna é considerado que tipo de ato? De estar ali em volta, entregando folhetos ou alguma coisa assim? Aliciando, então, o eleitor. E você agora me colocou. Então, isso tudo está vedado. Então, o exercício do poder econômico, que é o exemplo tradicional, o poder econômico que é subreptício, ou seja, que ele é velado. Então, tu exerces o poder econômico fazendo uma propaganda eleitoral muito assintosa do ponto de vista econômico em face dos demais. Tá? Então, essas restrições a gente procura resguardar para que nós tenhamos a igualdade. Então, propaganda por meios indevidos. Então, isso tudo são condutas que são veladas e continuam veladas. Então, a distribuição outdoors nós não podemos ter, né? Outdoors não, porque foi proibido. Não sei se talvez nós não consigamos, diante de um sistema, eu suponho que outdoors eletrônicos seria um meio muito importante de comunicação social dentro do regime de pandemia, né? Mas até agora não vi nada. Eu
eu suponho que nós pudéssemos ter outdoors eletrônicos, né? Eu falo assim genericamente, mas esses portais eletrônicos Que grandes, fica passando vários, né? determinados nas cidades, veiculando ações de todos, não necessariamente de um Uhum, ou aquele que é caro, né? É uma ferramenta importante dentro de um regime de restrição sanitária. Mas não, até agora ninguém não vi isso ser objeto de análise normativa. Então, não vamos uhum, ter isso. Então, mas principalmente é isso, a vedação e ao exercício de qualquer tipo de aliciamento do eleitor. Aí você, como eu suponho que você é muito ávida, né, nas questões eletrônicas, e o WhatsApp. Como é, proibir no dia da eleição, tu tá na fila, e a não tem como maioria controlar. estão, estão na fila ali, nas redes sociais, etc. E aí o candidato vem olha, vota em mim, porque se eu for eleito eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Vota em mim, aí, e não vai poder ter essa propaganda no dia das eleições. As propagandas se encerrarão, qualquer forma de propaganda eleitoral, na meia-noite do sábado, do dia Uhum, 14 de novembro. No domingo, no dia 15, não. Agora, isso vai ser um problema muito sério. O vai. WhatsApp. É claro que eu posso, né? Eu, eleitor, passar para você, olha, votei no fulano. Ó, votei no fulano. Vote nele também, né? Dentro de um contexto de familiaridade, de liberalidade. Uhum, Não presente aliciamento. Mas que é difícil de controlar, vai ser muito difícil. Não tenha dúvida. sim. É. Tá. A Acho que nossa, nós, então, Edinara, eu acho que nós temos muito assunto para mais lives, né? tem. Então, vamos para a nossa última pergunta. Então, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica para os eleitores. Como escolher um candidato ideal? Gostaria que o senhor desse uma dica para nós, eleitores. O que nós precisamos analisar para que nós possamos escolher o melhor candidato? É, a, cada, nós temos muitos partidos, né? Mas eu identifico poucas correntes ideológicas entre os vários partidos. Trazendo para uma eleição municipal, o que o eleitor tem que... primeiro, ele tem que buscar a informação do candidato. Uhum, Saber como o candidato pensa sobre isto ou aquilo. Ideologicamente, né? E até programaticamente. É muito importante que os eleitores saibam os conteúdos programáticos deste ou daquele partido, desta ou daquele candidato, né? Ou daquela coligação majoritária, para que ele uhum, possa identificar ou não nessas correntes ideológicas. E aí fazer a sua escolha com liberdade de consciência e não procurar exercer a sua capacidade eletiva de eleger para ter vantagem econômica. uhum, Eu tenho comigo que aquele que compra o voto e aquele que vende o voto, ou seja, que vende aquele que procura aliciar a concepção ideológica e política do eleitor. E o eleitor que se deixa levar por isto, eles criam uma relação de desconfiança. Nem vou adentrar as questões mais subjetivas, mas cria uma relação de desconfiança que chega ao descompromisso. uhum. Porque quem se compra e quem se vende não tem compromisso ideológico político com ninguém.
Ah, mas eu me elegi com esta pauta. Mas se não houve uma recepção ideológica fidedigna e lisa e eticamente perfeita, depois eu não posso cobrá-lo. Eu, eleitor, olha, tu tens que, no exercício do mandato de prefeito ou vereador, fazer o que você disseste, o que você disse que ia fazer. Não tem. Então, essa relação de descompromisso, que ela, de certo modo, ela enodoa a legitimidade das eleições. As eleições Uhum. são as festas, as eleições municipais, ou a eleição municipal é a festa cívica por excelência para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar o nosso sistema democrático, elegendo pessoas que são compromissadas com o bem comum. É claro que às vezes não é possível fazê-lo, mas pelo menos sejam compromissadas com essa, e cada um tem uma noção de bem comum, né, ideologicamente. Você tem, Uhum. eu tenho. Nós temos que escolher aqueles que são mais simpáticos a nós, às nossas correntes, mas dentro de um processo de conscientização. Nós temos que nos conscientizar. Podemos errar? Podemos. As pessoas, às vezes, nos enganam, não é óbvio, né? E também, às vezes, não conseguem fazer aquilo que se programaram fazer. Entre a teoria e a prática, uma diferença grande. Principalmente no Brasil, que nós temos restrições orçamentárias enormes. Inclusive, nas próximas, nós vamos vivenciar a crise econômica que estamos passando, eu suponho, no ano que vem, provavelmente por mais alguns anos. Os nossos gestores terão muita boa vontade, Uhum. mas muitas dificuldades, muitas. Então, é preciso, então, que também saibamos compreender e não cobrar demais dos nossos gestores, né? Então, é com isso que eu encerro, eu acho, Ednar, que nós, a partir do dia 26, que começa, propriamente dito, o processo eleitoral com mais visibilidade comunitária, que nós possamos acompanhar os nossos candidatos e eleger sempre os mais capacitados, que se propuseram a, a, a fazer, né, mais com menos, e se credibilizaram diante do seu histórico de vida, do seu da sua concepção de mundo, da sua ideologia. Uhum. Né? Então, Uhum. é um conjunto de fatores. Claro que nas eleições municipais também, a Dinara vai muito. A pessoalização é muito importante. Ela faz muito. Ah, eu conheço Fulano, eu tenho um compromisso com ele será meu representante. Tem um lado muito afetivo, muito forte, né? É. Muito cultural forte. Então, tem famílias que se identificam a este ou aquela corrente partidária, Uhum. questão já cultural, familiar, então estudo também tem que ser respeitado. Uhum. Essa essa amplitude de, 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 de questões socio pessoais e, né, que vão nos dar a representatividade política, né? E a legitimidade daqueles que exercerão os mandatos, né? Sim. Democracia é necessária, precisamos cada vez mais aperfeiçoá-la, porque dizem que se tem outro sistema de governo, não, os outros são todos piores. Então, a democracia ainda é o melhor, que a gente possa, em períodos cíclicos, nós possamos fazer esse debate cívico, essa confrontação ideológica entre eleitorado e representantes políticos, e que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar e nós termos ainda um dia democracias maduras, uma democracia madura, institucionalmente, aquela em que nós possamos cada vez mais confiar nos sistemas de governo para que nós tenhamos uma sociedade melhor, tenhamos menos desigualdades, que todos querem, mas é muito difícil. O Brasil vive num contexto mundial, tem muitas dificuldades, e é preciso, Uhum. então, que nós tenhamos gestores cada vez mais capacitados.
Muito obrigada, doutor. É uma honra, então, receber o senhor. Tenho certeza que foi muito produtivo. Tenho certeza que os internautas receberam diversas informações importantíssimas. E, com certeza, nós vamos, se o senhor aceitar o nosso convite, vamos agendar já uma próxima live, depois que tiver tudo certo com a candidatura dos candidatos. Então, a gente já pode marcar uma próxima live para que a gente converse, então, depois com tudo alinhado, né? Para que os internautas fiquem sabendo, para que a sociedade também fique sabendo. Muito obrigada, doutor. Nós estamos sempre à disposição também para a justiça que precisar. Não, eu agradeço, mais alguma coisa? Agradeço aí a oportunidade que nos foi feita. Uhum. Foi uma primeira vez, eu não sou muito acostumado a essas formas de contato, né? Mas faz parte agora da modernidade, né? Uhum. E, com certeza, vamos fazer uma outra live já tocando só sobre a questão da veiculação das ideias na internet, seja propaganda, seja a tua manifestação individual ideológica. Vamos fazer uma live só sobre a internet, porque é preciso. Nós estamos aí é claro que a internet ela é indomável, né? Uhum. Institucionalmente ou normativamente. Mas precisamos, então, discutir ela para que nós possamos reduzir o quanto possível, né, essa liberdade que muitos acham que tem na internet para ofender, para mentir, para alterar o conteúdo dos fatos, né? Uhum. Como se a sua verdade fosse a verdade única, a verdade que deverá ser respeitada, desconsiderando as liberdades individuais e desconsiderando, né, as questões pessoais de cada um. Então, nós precisamos ser responsáveis quando veiculamos na internet manifestações individuais de vontade e muito especialmente no campo ideológico, né? Então, muito obrigado. A Justiça Eleitoral agradece, né? E como eu dizia antes, a propaganda, todos os meios de propaganda, ela é muito bem-vinda na Justiça Eleitoral. Sem ela, com certeza, a legitimidade do pleito, a legitimidade da eleição fica sempre comprometida. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigada e até a próxima. Até logo. Então, até logo. Lembrando, então, pessoal, dos nossos apoiadores, essa foi a conversa, então, com o juiz eleitoral. Ele conversou conosco, então, tenho certeza que foi muito útil a nossa conversa de hoje. Lembrando, nós não podemos esquecer, então, dos nossos apoiadores, que nós temos aqui Posto Gauchão, Clínica Dallagnol, Casa de Lanches da Paula, Agronegócio Brock, Fab Modas. Todos esses são nossos parceiros que acreditam na nossa Live News, que estão aqui conosco, nos ajudando também, para que a gente divulgue mais, que dê mais informações, leve a informação para todos os nossos internautas. Muito obrigada por sua parceria até aqui. Hoje a nossa live foi um pouco mais extensa, mas eu tenho certeza que foi muito útil para os nossos dias. E nós estaremos divulgando e nós estaremos agendando um horário, a próxima live com ele, para que realmente a gente possa esclarecer mais assuntos, porque tem muito assunto para falar. Então, muito obrigada por sua parceria até aqui e até a próxima Live News. Ainda nessa semana nós estaremos divulgando qual é o próximo assunto. Obrigada e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.